Hare Krishna, vamos agora entrar na segunda aula do módulo 2 do nosso curso de formação e introdução a Bhakti Yoga, que está sendo dado aqui em Nova Gokula, pelo Departamento de Educação e Cultura. Saudações a todos os alunos. Vamos agora passar tentar entender, através de uma sinopse, sobre os livros basilares disponíveis para nosso aprofundamento em Bhakti Yoga, ok? Primeiro livro, Mahabharata. É um dos Puranas mais conhecidos como o quinto Veda. Eles são relatos históricos que foram escritos para auxiliar a compreensão dos ensinamentos védicos. Então, o grande sábio Vyasadeva, que é muito gentil com a massa ignorante, editou os Vedas para que pudessem ser assimilados por homens menos intelectualizados. Um capítulo do Mahabharata, apenas um capítulo, é chamado de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita está ali no centro do Mahabharata. Foi uma estratégia do escritor para que todos compreendessem, que o texto principal, fundamental, o Bhagavad Gita, a essência do Mahabharata. E nós temos muitas versões do Bhagavad Gita, e a versão mais conhecida aqui no Ocidente, no mundo, Bhagavad Gita, é de Srila Prabhupada. Ele colocou um complemento, Bhagavad Gita como ele é. Quando Prabhupada traduziu esse Bhagavad Gita, foi a pedido de uma senhora já idosa que via a necessidade de apresentar o Bhagavad Gita com um texto sem interpolação ou extrapolação. Por isso, como ele é, Prabhupada traduz o Bhagavad Gita exatamente no mesmo humor que Krishna falou para Arjuna. Eu já tive a oportunidade de ir na Índia várias vezes e conhecer o local onde o Bhagavad Gita foi falado. Então, existe ainda resquícios arqueológicos, museus, comprovando historicamente, arqueologicamente, que essa conversa de Krishna com Arjuna aconteceu realmente, não é apenas alegoria, mito, é um diálogo de Krishna com seu amigo Arjuna antes de uma grande guerra fratricida. E temos muitas interpretações do Gita como um guia completo, traduzido pelo meu mestre de forma acadêmica, uma tradução literal. Quais são os benefícios de se ler o Gita? Compreendemos o processo geral que torna possível se livrar dos problemas materiais e a compreensão do reino espiritual na hora da morte. Não devemos rejeitar aquilo que não corresponde à nossa imaginação. Temos de suspender o desacreditar. Lendo o Gita, a gente consegue entender que existe uma verdade absoluta. Há muitos casos de pessoas que não acreditavam em Deus e passam a suspender o seu desacreditar ao ler as palavras de Krishna na Bhagavad Gita, que são completamente inclusivistas, respeitosas e não dogmáticas, não fanáticas. Nossa atitude deve ser a de Arjuna. Eu acredito em tudo o que você disse. Portanto, quando o Senhor diz que, na hora da morte, quem pensa nele como Brahman ou Paramatma, ou como a personalidade de Deus, certamente entra no céu espiritual, não há dúvida sobre isso. Então existe um mundo espiritual. Isso é descrito na Bhagavad Gita. Ele tem divisões temáticas. Já tive a oportunidade de fazer um teste e receber um título chamado Bhakti Shastri. É concedido por um instituto da Índia e ele é aplicado aqui no Brasil pelo Instituto Jaladuta, em Campina Grande, cujo mestre é Dhanvantari Swami. Este instituto está capacitado, qualificado para dar um título que é chamado Bhakti Shastri. Se dá para aquele que se tornou um conhecedor do Bhagavad Gita. Nesse estudo, para ganhar o título Bhakti Shastri, nós aprendemos que o Bhagavad Gita tem divisões temáticas. São 18 capítulos. Nos primeiros 6 capítulos, o tema é a entidade viva e a posição pela qual ela pode entender o Senhor Supremo. Esse é o tema descrito no primeiro ao 6º capítulo. Nos 6 capítulos intermediários, a Suprema Personalidade de Deus e o relacionamento entre a alma individual e a superalma em relação ao serviço devocional são descritos. Na terceira divisão temática, a posição superior da Suprema Personalidade de Deus e a posição subordinada da alma individual definidas nesses últimos capítulos da Gita. Recomendamos o estudo aprofundado da Bhagavad Gita até para conseguir esse título Bhakti Shastri
como forma de você poder fundamentar mais a sua transmissão do conhecimento. Existe um livro chamado também Gita Mahatmya, que é um livro que fala sobre as glórias da Bhagavad Gita, como cada capítulo do Bhagavad Gita pode conceder uma bênção ao seu leitor ou ouvinte. Grandes personalidades como Mahatma Gandhi declaram, dão testemunho de que o Bhagavad Gita é o seu livro de cabeceira. Mahatma Gandhi ele dizia que sempre quando eu estava perturbado, tenso, com algum problema, ele lia o Bhagavad Gita e encontrava um texto que confortava ele. Também temos aqui no Brasil o nosso saudoso Raul Seixas, Raulzito, que declara também em muitos shows que algumas músicas que ele compunha era diretamente extraída do texto da Bhagavad Gita. Inclusive, uma das suas músicas, Gita, que significa em sânscrito canção, várias estrofes, ele tira diretamente do capítulo 10 e 11 da Bhagavad Gita, a opulência do absoluto e a forma universal. Um texto pós-graduado ao Bhagavad Gita é chamado de Bhagavatam. Na academia, ele é conhecido como Bhagavata Purana. Então, é a bela história da Suprema Personalidade de Deus. Quando é que ele foi compilado? Então, o grande sábio Vyasadeva, depois de compilar o Srimad Bhagavatam e revisá-lo, ensinou ao seu próprio filho Sri Shukadeva Goswami, que já estava envolvido na autorrealização. Então, vou dar uma sinopse do Srimad Bhagavatam. Essa sinopse foi dada uma descrição detalhada sob instruções do mestre Narada no próprio Vedanta. Então, Srimad Bhagavatam é a ciência para seguir o caminho de Nivriti Marga. Então, os Vedas eles propõem dois caminhos, Nivriti e Pravriti. Nivriti é o caminho da renúncia, do desapego. E o caminho Pravriti Marga foi condenado por Narada, porque é o caminho do apego, do envolvimento com a matéria. Como você pode viver nessa matéria, no mundo material, mas sem muita pretensão de renunciá-la. Pelo contrário, incrementar seu envolvimento, mas aliviando um pouco o karma. Então, o tema do Srimad Bhagavatam vai além do karma. O tema do Bhagavatam é a cura da doença materialista do ser humano. Ele interrompe completamente as dores da existência material. O primeiro texto do Bhagavatam fala Dharma Prorita Kaitavo Tra Paramo Nirmat Saranam Satam. Ele diz que, rejeitando completamente todas as atividades ou de pretensas religiosidade, esse belo Bhagavatam propõe a verdade mais elevada, Nirmat Saranam, que é compreensível para aquelas pessoas que são puras de coração. Complementando, o Srimad Bhagavatam ele é dividido em cantos. São 12 cantos. E o nosso mestre Prabhupada, que traduziu bondosamente essa literatura para nós. Essa literatura ele trouxe num baú, foi o seu grande tesouro quando ele veio da Índia para o Ocidente. Ele trouxe o primeiro canto já traduzido e ali ele explica que esses primeiros cantos são para nós, os neófitos. Na medida que vamos adentrando em cada canto, nós aprendemos a respeitar o poder de Deus, o poder do divino e a relação nossa com o divino. E quando entramos no 10º canto, nós passamos a compreender o reino espiritual, o mundo espiritual. Quem é Deus? Como ele vive? Como ele se relaciona com as almas liberadas? Então é um conhecimento muito personalista e muito aprofundado para aqueles teólogos da filosofia. Depois temos o Sri Ishopanishad. Existem 108 Upanishads. Os Upanishads assinalam o início da vida espiritual. São textos importantíssimos. Traigunya Vishaya Vida Nistraiguno Bhavarjuna. No Bhagavad Gita, texto 45 do capítulo 2, Krishna diz que os Vedas lidam principalmente com temas dos 3 gunas. Os Vedas, imagine que 80-90% dos Vedas tratam de temas materiais, porque Vyasa, ele compreendendo a condição caída desse período cósmico
ele apresenta os Vedas de diferentes maneiras para que diferentes tipos de pessoas pudessem gradualmente ir se elevando, né, para a plataforma espiritual. Porém, ele deu exclusividade a essa literatura que nós estamos apresentando, como o Sri Ishopanishad, o principal dos 108 Upanishads, pelo menos dentro da nossa escola, porque ele trata do início da vida espiritual, ele transcende os gunas. Como Krishna diz, Nistai Guna Bhava Arjuna, transcenda os gunas, transcenda a literatura, né, que trata de palavras floridas, tem promessas para ascensão aos mundos celestiais. Saia dessa corrupção cósmica, Arjuna, seja transcendental a esses Vedas, que tratam da transcendência. Quando as atividades hedonistas, ou seja, o capítulo Karma Kanda, quando cessamos a tendência ou a esperança de ainda desfrutar da matéria, então essa é a chance da realização espiritual que é oferecida na forma dos Upanishads. Depois tem Upadeshamrita, tá? É uma literatura aparentemente recente, do século XV, escrita por Rupa Goswami, e o Upadeshamrita constitui as primeiras instruções para os devotos neófitos ou iniciantes. Ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 7, que é Vaidhi Sadhana Bhakti, tá? Que são as regras, os regulamentos, né, para a prática espiritual. E o verso 8 é Raganuga Bhakti, quando o espiritualista está transcendendo as regras. A vida espiritual, as práticas espirituais já são amenas, espontâneas, são leves, não é sofrimento as práticas para ele. Versos 9 a 11, Bhava Bhakti e Prema Bhakti, ou seja, essa seção mostra que é possível desenvolver um amor ágape, um amor transcendente, puro por Deus. É possível desenvolver esse amor puro. E esses últimos textos mostram os sintomas desse amor puro no caráter de um devoto autêntico. Temos também o Bhakti Rasamrita Sindhu, ou Néctar da Devoção, que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é uma descrição geral de Bhakti, do serviço devocional. A segunda parte é uma discussão dos princípios reguladores para a execução de Bhakti. Terceiro é o serviço devocional em êxtase, tá? É o prêmio, né, que o Bhakti Yogi ganha ao se aprofundar tanto e praticar com tanta profundidade e sinceridade que ele começa a despertar vários sintomas de êxtases transcendentais superiores, né, assim, a qualquer tipo de êxtase que uma alma pode experimentar com as mais sofisticadas drogas. E por fim, ele descreve a meta última, né, que é o amor a Deus. Como eu supramencionei, quais os sintomas do desenvolvimento desse amor puro. E depois temos o Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita foi escrito no século XV também, pelo autor chamado Krishnadas Kaviraja Goswami. Esse é o principal trabalho, na verdade, dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. É um livro bibliográfico, também considerada a obra-prima do mestre Prabhupada. Ele mesmo declarava isso. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são demonstrações práticas dos ensinamentos do Senhor Krishna. Chaitanya veio dar exemplo de como ser um devoto ideal, como colocar a Bhagavad Gita na prática, não só na teoria. Então, no processo de rendição sincera, há os seguintes fatores que são explicados no Chaitanya Charitamrita: aceitar o que é favorável ao cumprimento de Bhakti, rejeitar coisas desfavoráveis, sempre acreditar firmemente na proteção do Senhor, Avaksha Rakshibe Krishna. Eu tenho completa certeza que vou sair bem-sucedido na minha vida espiritual e também material. E quarto, sentir-se exclusivamente, né, dependente da misericórdia do Senhor, ok? Prabhupada, ele explica que temos de ter confiança, conhecimento e fé no próprio Mestre. Devemos, portanto, pelo menos teoricamente, aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus, e com este espírito submisso podemos compreender a Bhagavad Gita sem que leiamos, né, a Bhagavad Gita com espírito submisso. E é muito difícil compreender a Bhagavad Gita porque ele é um grande mistério, tá? Isso é Prabhupada. Então é necessário os 3 pilares, né? A confiança, o conhecimento e a fé no Mestre. Por isso, damos tanto valor a essa edição da Bhagavad Gita, traduzida e comentada por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Terminando, vou ler aqui para vocês
uma poesia da minha esposa, Shri Damodara, chamada Verticilo. A jornada começou, as minhas engrenagens finalmente se movem, o meu futuro já começou. Só quero olhar para frente, embora não abandone o que passou. Tenho consciência de minha história. Não sei ao certo do que está por vir. Só sei que preciso andar e andar, mover-me sempre, com altivez, sem medo de partir. Eu encaro o futuro que agora construo. É preciso esta construção. Tijolo por tijolo, edifico um templo. Tudo vale a pena se há coração. Com conhecimento e fé, chegaremos lá. Conhecimento é nossa arma, o nosso maior tesouro. Hare Krishna.